Esse material ele não tem o objetivo de fechar o entendimento sobre o assunto, nem falar de tudo que é possível. Ele faz uma análise mais superficial, citando alguns pontos que são relevantes. Só que existem outros pontos que podem ser tratados. Ou seja, se você tiver em processo de aquisição de imóvel, é interessante que você busque outras informações, além das que estão contidas aqui. Peço que comentários grosseiros, pouco educados, exagerados, agressivos, radicais e extremistas não sejam colocados na página. A intenção é que a gente mantenha um nível alto do diálogo, do debate, para que o material possa sempre ser melhorado. A gente sabe que a aquisição de um imóvel é um projeto de vida. Ele envolve várias decisões, envolve processo de análise, envolve uma certa insegurança em alguns casos. Então é importante que a pessoa se cerque de todos os cuidados. Busque orientação de profissionais especializados, procure saber acerca de documentação, pesquise o imóvel, pesquise os riscos, saiba o que fazer para mitigar risco, veja se aquele imóvel, a localização vai lhe atender. Ou seja, a pessoa tem que ser muito criteriosa, tem que se esforçar, não pode poupar esforços. No caso do casal, é interessante que a decisão seja feita em conjunto, que leve em conta o futuro. Uma série de coisas tem que ser consideradas num processo de aquisição do imóvel. É aconselhável que não seja feito por impulso, por emoção e com pressa. Então, tem alguns pontos que as pessoas geralmente não se tocam. Por exemplo, o imóvel nos anos 70, no caso da pessoa, quando fica em dúvida se vai comprar um imóvel novo ou antigo, ele, por exemplo, tinha uma configuração diferente. Era comum ter uma vaga de garagem, 4 quartos sendo só uma suíte, e hoje em dia, se você pegar um imóvel nessa configuração, é mais fácil de você achar, dependendo do local, dependendo do tipo de imóvel, um imóvel com 4 suítes, por exemplo, com 2, 3, 4 vagas de garagem, e talvez isso atenda à dinâmica das famílias mais modernas, onde os filhos demoram mais um pouco a sair de casa. Então, isso tem que ser levado em conta. Não tenha, como eu disse, não tenha pressa para comprar imóvel, visite lançamentos, estude tendências, pesquise as taxas de financiamento em vários bancos, veja o seu limite de crédito, veja o quanto você vai se endividar, considere um aumento da sua despesa fixa, alimentação, escola, condomínio, etc., passagem, sem contar o aumento de salário. E eu acho que fundamental é que assim, não existe um momento pior ou melhor. Essencialmente, as pessoas falam muito, não vamos esperar que a bolha vai estourar, vai cair o preço dos imóveis. Eu acho que tão ou mais importante que isso é saber o seu momento de comprar. Então, de repente, você conseguiu um valor melhor de dinheiro, você conseguiu juntar mais dinheiro, você chegou àquele ponto que você já tem uma quantia suficiente para dar entrada, você recebeu uma herança, você fez um trabalho extra que lhe proporcionou um ganho maior e realmente conseguiu, pesquisou e viu um imóvel que está de sonhos, que lhe atende na localização que você quer. Então, esse é o seu momento de comprar. Não adianta você ficar esperando indefinidamente, porque você que tem que ter a percepção sobre o melhor momento de comprar. Por isso, como eu disse, fique atento. Essas bolhas imobiliárias, elas podem muitas vezes não existir ou não ser da forma que você espere. Eu não cheguei a fazer uma pesquisa a fundo, mas eu já me lembro de ter lido. Por exemplo, quando teve a crise na Europa há pouco tempo atrás, a questão de desvalorização, por exemplo, na Espanha, chegou a 7% em média dos imóveis. E de maneira geral, nessa reportagem falava que tinha chegado em outros países no máximo 15%. Ou seja, 15% de um imóvel que custa, por exemplo, R$1 milhão não é muita coisa. Muitas pessoas vão continuar não podendo pagar os 850 mil, por exemplo, desse imóvel. Então, muita atenção. Muitas vezes a valorização é maior do que o ganho do dinheiro na poupança, na aplicação, e a desvalorização também não chega a um patamar ao qual você possa vir a comprar aquele imóvel. Então preste atenção, se esperar a queda de preços pura e simplesmente é uma estratégia adequada.
Uma coisa que pode, por exemplo, ocasionar um valor, uma queda no preço dos imóveis, uma queda significativa, é o corte do crédito. Recentemente aqui no Brasil a Caixa Econômica limitou o valor do financiamento de imóveis usados a 50%. Como é uma medida recente, a gente não sabe se realmente vai impactar e o quanto vai impactar no valor dos imóveis, mas isso é uma coisa assim, bem razoável de se achar que pode vir a afetar o valor dos imóveis. Então, por exemplo, como nessa reportagem está no slide, existem determinados mercados que não se desvalorizam. Você tem um mercado de imóveis de luxo, ou muitas vezes os imóveis que são voltados aqui no Brasil, por exemplo, em áreas nobres do Rio e de São Paulo, são voltados para o investidor estrangeiro, e que se não tiver uma crise lá fora, uma dinâmica diferente daqui, o imóvel não vai desvalorizar, o apartamento vai continuar custando 30, 35, 60 milhões de reais, porque não foi feito para ser comercializado no mercado local. Então, até o tipo de mercado, o tipo de comprador influenciam nessa dinâmica de preços. Uma coisa que é legal falar, que muita gente não conhece, é sobre o fenômeno da gentrificação. Isso é um fenômeno que afeta a região ou bairro, que geralmente não é muito desenvolvido do ponto de vista econômico, não é considerado um bairro nobre, não é um bairro rico, e começa toda uma movimentação, investimento para poder retirar, geralmente, o pessoal que já mora lá, através da subida do preço, da valorização dos imóveis, e isso muda toda a dinâmica do bairro, porque você troca um grupo de menor poder aquisitivo por um grupo de maior poder aquisitivo, e isso passa aquele status, né, de valorização, de maior qualificação, de melhora dos serviços no bairro, no entorno, e provoca o quê? Provoca aumento de custo de bens e serviços, e tem vantagens e desvantagens. Nos anos 80 eles apontaram que uma das vantagens da gentrificação era melhorar uma área que de repente estava muito feia, estava abandonada, estava degradada, não tinha serviços adequados. Só que na verdade eu acho que promove uma expulsão das camadas mais pobres, que são forçadas a sair de uma região que é melhor, é mais próxima do trabalho, de repente, e vão para regiões mais longe, onde a pessoa tem mais dificuldade de chegar no trabalho, só acarreta na perda da qualidade de vida. Vale falar que os gentrificadores não focam na estética, não focam nas pessoas, porque acaba que, na opinião deles, as pessoas de maior poder aquisitivo fazem parte dessa estética, né? Então, como a gente estava falando, quais são as consequências disso? Mais congestionamento, porque são pessoas de mais poder aquisitivo na região, com mais carro, geralmente, uma vida mais cara. De repente, aquela parcela da população que morava ali, que era mais carente, vai necessitar de ajuda de serviços voluntários e sociais. Isso pode sobrecarregar os serviços voluntários e sociais daquela região, do entorno, do próximo. Você muda o estilo social daquela região. Você provoca o fechamento de pequenos comércios, de comércios familiares, que muitas vezes não conseguem se sustentar com a mudança dessa dinâmica social. Outra coisa importante é a gente prever o uso, né? O tempo de uso do imóvel versus o crescimento familiar. Ou seja, você compra um imóvel hoje com 2 quartos, você tem um filho, só você e sua esposa, ele lhe atende, mas vamos que você tenha mais 1, 2, 3 filhos, e aquele imóvel pode não lhe atender, e você fez um financiamento de 30 anos e não consegue, não tem previsão de pagar, o imóvel fica pequeno. Então isso tem que se levar em conta. Essa coisa de pagar aluguel para juntar dinheiro para comprar imóvel não é para todos, na minha opinião. Eu não acho que pagar aluguel seja jogar dinheiro fora. A gente vai falar mais na frente por quê. Mas também acho que pagar aluguel com a desculpa de que você vai comprar um imóvel, se você não tiver um poder de renda realmente para poder juntar dinheiro para comprar um imóvel, não adianta nada. Então, se você paga um aluguel de R$1.000 e consegue juntar R$1.000 por mês, daqui a 5 anos você não vai ter, sei lá, os R$100.000 que você precisa para dar entrada. Pode não ter esse valor. Agora, se você paga um aluguel de R$1.000 e consegue juntar 10, 12 mil reais por mês, 15 mil reais por mês, é mais fácil de você conseguir aquele dinheiro da entrada. Então isso é matemática. Uma das vantagens do aluguel é você poder experimentar o lugar antes de comprar. Ou seja, se você está em dúvida, não tem certeza se sua esposa ou você vão gostar daquele local, aluga um imóvel naquele local, experimenta. Caso tudo corra bem, vocês correm atrás para poder comprar um imóvel nessa região. Tem que levar em conta também o entorno, ou seja, o comércio, possibilidade de crescimento
de favelização, de melhora ou de piora futura, de construção de presídios, do tipo de comércio que tem ou de que possa vir a ter. Ou seja, você tem que analisar se o que tem vai melhorar, se o que tem vai piorar, para poder saber se você não vai ter uma surpresa desagradável, né? Evitar lugares com bares, clubes, igrejas, restaurantes, seja tudo que faça barulho, né? Escola, porque mesmo você comprando um apartamento no 25º andar, por exemplo, o som chega até lá, o barulho se propaga. Então isso também é uma coisa que incomoda. Aí você vai ter que procurar comprar janela anti-ruído, etc, etc. Imóveis, isso é de conhecimento de quase todo mundo, em andares elevados, com pouco barulho, sem o sol da tarde, com comércio próximo, com metrô, com ponto de ônibus, com um medidor individual de consumo de água, geralmente tem uma melhor valorização nos tempos atuais. Não se acanhe em visitar mais de uma vez o imóvel que você pretende comprar. Leva os seus filhos, leva a sua esposa ou leva o seu marido. Visite esse imóvel em horários distintos. Um dia claro, um dia à noite, pelo menos, para você saber como é que é o barulho da vizinhança, como é que o sol bate, perceber o cheiro do imóvel, para de repente ter umidade, tem mofo. Ou seja, não tenha pressa. Se encantou, gostou demais, não vá para o impulso. Visite, olhe, veja o imóvel de dia, veja com claridade, veja os detalhes, olhe o teto. Já vi imóvel com o teto sujo, amarelado de fumo. Tudo bem, é só pintar, mas é um detalhe que as pessoas muitas vezes não notam. Estou falando, foque nos detalhes, saia daquela noção comum, preste atenção naquilo que as pessoas geralmente não prestam. No caso de casas, o cuidado tem que ser redobrado. Por quê? Você tem que ver como é que é a segurança da região, se a casa é dentro de um condomínio, se você vai ter que colocar alarme, como é que é a entrada nesse condomínio, terreno, se você vai ter que murar, se você vai ter que colocar um portão eletrônico por controle remoto. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Casa e apartamento, ambos têm vantagens e desvantagens, que é uma coisa muito particular. A gente pode tratar isso depois em outro vídeo. Não esqueça, obviamente, de considerar todos os gastos na aquisição do imóvel, né? Você tem impostos, tem taxas, tem registros, tem emissão de certidões, tem comissões da imobiliária, tem anúncios, tem reformas, tem gastos até com limpeza. É comum você pegar um apartamento novo e ter que mandar limpar 2, 3 vezes para tirar aquele pó grosso, e tudo isso é gasto. Para quem está comprando imóvel, qualquer 100, 200, 500 reais que você gaste sem planejar vai pesar no orçamento. É importante saber também diferenciar o que é modismo na compra do imóvel, o que é tendência. Ou seja, hoje em dia os imóveis têm uma área de lazer grande. Isso é um modismo ou uma tendência? Provavelmente é uma tendência. As pessoas tendem a se fechar cada vez mais naquela zona privada, né? Porque você tem mais segurança, você tem controle de onde seus filhos estão. De repente eu já vi também apartamentos mais antigos que tinham uma oferta de sala com a metragem maior, e hoje em dia eu já não vejo tanto. De repente, dependendo do apartamento, eu estou falando de apartamento de 2, 3 quartos para classe média. Então eles passaram a diminuir a sala e aumentar a área da varanda, colocar a churrasqueira. Então pode ser que essa questão da sala maior tenha sido modismo. Existe uma crença que não é muito correta, de que nunca se perde dinheiro com imóveis. Pode se perder, como a gente falou antes. De repente é uma área que sofre uma degradação, que sofre uma construção, que sofre uma perda no entorno, que tem algum processo de violência, de começar a ter muita violência, uma construção de um presídio, alguma coisa nesse sentido. Se você for comprar um imóvel com a intenção de revender, ou se você for o único investimento que você tiver e numa emergência precisar revender, tem que ver a liquidez do imóvel, porque um imóvel, por exemplo, de luxo, de 4 quartos, com um valor agregado maior, um valor de venda maior, é mais difícil de vender do que um imóvel de repente menor, um imóvel de 1 ou 2 quartos. Então, esses imóveis menores e mais baratos têm uma tendência a ter mais facilidade de venda, é um imóvel mais líquido. Como eu já disse, use a razão, se apaixone pelo imóvel. Se você tiver dúvidas se o imóvel ou a casa, no caso o apartamento ou a casa, tem algum problema estrutural, pode ter algum risco, não se acanhe, não economize, chame um perito, chame um engenheiro, chame um arquiteto para poder fazer uma análise. Você vai gastar um dinheiro nessa vistoria, mas pode te compensar a dor de cabeça enorme de comprar um imóvel que esteja com algum problema estrutural
severo. E veja também se é o momento de você comprar um imóvel. Muitas vezes a pessoa se endivida, compra um imóvel e está sem um dinheiro de reserva de emergência, e é bom ter pelo menos 6 meses de reserva de emergência, 6 meses o valor do seu salário atual. De repente não tem um seguro saúde, um seguro de vida. Isso tudo talvez, na minha opinião, venha antes da aquisição do imóvel. Como a gente já disse, o aluguel tem as suas vantagens, serve para você experimentar o entorno, né? Para experimentar aquela área de comprar. Se você é solteiro e não definiu ainda quantos filhos vai ter, como é que vai ser a sua família, se seu esposo, seu marido que você for casar no futuro vai querer morar naquele lugar. Se você não possui ainda poder de poupança para dar entrada, se você não for morar naquela região por muito tempo, tem gente que fica migrando no trabalho e precisa morar de aluguel, porque mora 2 anos aqui, 1 ano ali. Então, ou se você for fazer um tratamento médico, de repente num hospital mais afastado, for obrigado a se mudar, é válido. Então, eu acho que no futuro a gente pode, se o tema interessar, fazer outra apresentação sobre isso. Eu tenho que melhorar, eu sei disso, os slides, captação do áudio, colocar mais animações, colocar mais fontes de consulta e pesquisa. O problema realmente é o tempo, que é curto para poder fazer essas coisas. Mas a intenção realmente é de ajudar, orientar e de despertar. Uma coisa que é interessante também que eu não falei é que, uma outra dica, quando você for ver um apartamento, por exemplo, é bacana você ver o livro de reclamações. Você pode descobrir muita coisa interessante ali. As pessoas não têm esse hábito de visitar um apartamento e pedir a licença para quem quer que seja, o síndico, para o porteiro que toma conta da portaria, para dar uma lida nas reclamações mais comuns, nos problemas. Ali provavelmente vai estar registrado os problemas, os mais simples até alguns graves. Então isso pode afetar na decisão de você ter ânimo para fazer parte daquela problemática. Porque você não pode esquecer, para quem compra um apartamento, por exemplo, o prédio ele é uma sociedade. Então, se você compra um apartamento no prédio onde tem 55 imóveis, é uma sociedade que você tem um pedacinho de 55. Então, tem que ter a consciência. E tem alguns outros temas que eu estou pensando a fazer os slides no futuro. Alguns aconselhamentos de como planejar aposentadoria, sobre inteligência artificial, poupar água, hipóteses de funcionamento do livre-arbítrio, se tem alguma forma de potencializar as chances na loteria, a questão da estratificação social, como ela é encarada no Brasil, se classe média realmente é a classe média de verdade, de fato, que deveria ser, como a gente pode, de repente, ampliar as relações interpessoais, melhorar o marketing pessoal, se as teorias de conspiração são totalmente inúteis, se tem alguma útil, e algumas orientações na compra de veículos novos e usados.